Korfbal é um esporte coletivo praticado principalmente na Holanda e na Bélgica. Ele difere dos outros esportes semelhantes, pois é praticado por equipes mistas, formada por 4 homens e 4 mulheres. O esporte surgiu na Holanda em 1902 e foi inventado pelo professor de educação física Nico. O holandês se inspirou num jogo chamado Ringball, que conheceu na Suécia durante um curso de verão. Depois de alguns ajustes, o professor de educação física adaptou o esporte e o nomeou como Korfbal, que em português significa bola ao cesto. Naquela altura, a Associação de Educação Física de Amsterdã procurava um jogo que pudesse ser praticado por crianças, jovens e adultos de ambos os sexos, com o objetivo de mantê-los sadiamente ocupados, já que no início do século não era comum mulheres praticarem esporte. Seja um esporte ou simplesmente uma recreação, o Korfbal conseguiu revolucionar a sua época, se tratando do início do século XX, tendo de extrema importância em cunho social, colocando a mulher nas mesmas condições que o homem. Apesar de diferente, o esporte teve uma boa aceitação e começou a se expandir e se popularizar pelo resto do país e em territórios coloniais holandeses, como a Indonésia, Suriname e as Antilhas Holandesas. Apesar de ter sido inventado em 1902, a modalidade só foi registrada no ano seguinte, 1903, com a criação da Associação Holandesa de Korfbal. Martins, e vou falar sobre as características do Korfbal. Entre as principais regras do Korfbal estão não executar o drible, não roubar a bola da mão do adversário, só marcar jogadores do mesmo sexo e não andar ou correr com a bola. Essas características tornam o Korfbal um jogo bastante colaborativo. Como qualquer outra modalidade, o Korfbal apresenta um dos conjuntos de regras que lhe dá características próprias, a característica que os distingue de todos os outros desportos coletivos. E o facto de ser misto, né? As equipes de Korfbal são constituídas obrigatoriamente por atletas de ambos os sexos, né? As equipes são formadas por 4 homens e 4 mulheres. 2 jogadores de cada gênero ficam na defesa e 2 casais no ataque. Quem está na defesa não pode invadir a zona de ataque e vice-versa, né? A dinâmica do jogo exige que cada homem só marque outro homem e cada mulher outra mulher. No Korfbal não é permitida a marcação de 2 contra 1 e nem a marcação entre os sexos opostos, né? Também não vale o contato físico. Os equipamentos e materiais utilizados no Korfbal. A sala e terreno de jogo. As dimensões do terreno de jogo são de 40 por 20 metros. O terreno de jogo está dividido em 2 zonas iguais por uma linha paralela à linha de fundo. O local deve ter preferencialmente 9 metros de altura, mas deverá ter pelo menos 7 metros. Os cestos. O cesto é fixado em cada poste, o cesto deve estar orientado no sentido do centro do campo e o seu bordo superior deve estar situado em toda a sua periferia de 3,5 metros do nível do solo. A bola. O Korfbal é jogado com uma bola redonda, cuja cobertura exterior é feita em couro ou outro material aprovado. A bola deve ser feita em 2 cores. Nenhum material deve ser usado na fabricação que possa ser perigoso para os jogadores. A sua circunferência é de 68 a 71 centímetros, deve ser bem isoflada, dura. No início do desafio, a bola não deve pesar menos de 425 gramas e mais que 475 gramas. Bom, eu sou o Luiz e eu vou falar um pouco sobre as regras do Korfbal. Primeiramente, eu gostaria de pontuar sobre a duração dos jogos. É um jogo que tem, em média, 1 hora, sendo dividido em 2 tempos de 30 minutos e tendo um intervalo de 10. Mas falando sobre as regras em si, é importante lembrar que as equipes são formadas por 8 atletas, sendo 4 homens e 4 mulheres. E quando em quadra, haverá uma divisão entre o time da zona de ataque e o time da zona de defesa. Eles sempre sendo formados por 2 homens e 2 mulheres cada. Ou seja, no ataque sempre terá 2 mulheres e 2 homens, e na defesa também sempre terá 2 mulheres e 2 homens. Com isso também vale ressaltar que os jogadores do ataque não podem voltar para defender e os jogadores da defesa não podem avançar para atacar.
apenas quando o seu time fizer 2 cestas, daí as posições se invertem. Quem tiver no ataque vai para a defesa e quem tiver na defesa vai para o ataque. Bom, falando também sobre regras, é importante lembrar que você não pode se mover quando você tiver com a bola, você não pode executar um drible, você não pode andar ou correr com a bola. Você vai receber a bola, vai apenas poder ficar parado para arremessar ou tocar pro seu parceiro de time. Com isso também é bom lembrar que sobre marcação, o jogador que estiver te marcando, além de ser do mesmo sexo que você, porque um jogador não pode marcar um outro jogador de sexo oposto, apenas mulher com mulher e homem com homem. É importante lembrar que o jogador que estiver te marcando não pode tentar roubar a bola da sua mão, não pode bater na bola, não pode tentar tirar a bola de você, ele apenas tem que ficar parado na sua frente tentando te marcar, ou tentando impedir você de fazer alguma ação, fazendo alguma forma de bloqueio, alguma interceptação. Também é importante lembrar que não pode tocar a bola com alguma parte inferior do corpo, não pode bater o pé, a perna, o joelho, o que for, não pode bater na bola, apenas do tronco para cima, porque ela pode bater no seu peito, na sua barriga, no teu ombro, no teu braço, e você só pode manusear a bola também com a mão. Você também não pode manusear a bola com o punho. Se você fechar a mão e bater, vai ser uma falta. Meu nome é Marcelo Andrade e eu vou falar das adaptações do corfball. Então, peguei um vídeo onde o professor ele adapta a cesta com um pneu de bicicleta, onde ele coloca uma rede e ele pendura numa trave de futsal. Então ele levanta essa trave de uma maneira que fique disposta a cesta para ser utilizada parecida com a que é a do jogo oficial. Ele faz isso nos dois lados da quadra, usa as duas traves de futsal, e ele deixa em pé para ser utilizado na hora do jogo. Então, depois de arrumada a quadra, ele passou para as crianças alguns fundamentos do corfball. Então, eles fizeram 2 filas e arremessaram para entender mais ou menos como funciona o esporte. E depois ele dividiu em 2 equipes e eles trabalharam um pouquinho do esporte em si, com suas regras, para entender um pouquinho mais desse esporte que não é muito comum aqui no Brasil e ter uma vivência diferente numa aula de educação física. E nesse segundo vídeo seria como montar as cestas para o corfball. Então você precisaria de 2 tambores, 2 bambus, um material que sirva para suporte, algumas abraçadeiras de nylon, cano de PVC e uma tinta spray para dar mais realidade ao trabalho, porque as cestas são amarelas, então ficaria mais próximo ao real. E nessa parte ele explica que ele serrou o tambor por baixo, prendeu o bambu por trás, fazendo furos usando nylon e pintou de amarelo. Então ele faria um furo dos 2 lados da quadra, de mais ou menos 30 centímetros, para poder fixar a cesta. A cesta ficaria disposta dessa forma na quadra, perfeito para uma adaptação aos seus alunos e atletas.